Vamos lá, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparar um povo para Deus, um povo preparado para servir a Deus. Vamos orar, gente, mais uma vez? Obrigado, Senhor, te agradecemos por tua palavra e pedimos, Espírito Santo, fala no nosso coração. Enquanto meditamos nas Escrituras, Senhor, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Essa é a nossa oração, Senhor, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, gente. Quero pensar hoje um pouco com vocês sobre viver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe por que Deus criou você? Qual é o chamado de Deus para você? Você tem convicção que está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, eu digo a você que quase todos os seus problemas estarão solucionados se você encontrar o centro da vontade de Deus para viver nesse propósito. A Bíblia fala de um casal, Zacarias e Isabel. Um casal que servia a Deus, dedicados a Deus, e que o Senhor tinha um plano, um projeto. Qual era o plano de Deus? Enviar seu filho Jesus para salvar a humanidade, mas ele precisava mandar alguém para preparar o caminho antes de Jesus vir. E aí ele escolhe uma mulher chamada Isabel, que não podia ter filhos, para ser mãe. Olha como Deus gosta de coisa difícil. Você já viu que Deus gosta de coisa difícil? Para ser o salvador do mundo, para vir o salvador do mundo, ele escolhe uma virgem. Como é que essa mulher ia engravidar? E para ser a mãe do precursor do Filho de Deus, ele escolhe uma velhinha, que não podia ter filho, que era estéril e que já era de idade. E a Bíblia diz que, pelo plano e pelo propósito de Deus, irmão, Deus vai trabalhando todas as coisas no devido tempo, da maneira certa, através das pessoas certas. Para cumprir o propósito que Deus tinha de trazer Jesus, ele precisava mandar primeiro alguém no poder e na unção de Elias. E esse homem seria João o Batista, o imersor, aquele que mergulhava o povo na água, aquele que mergulharia o povo na água. E a Bíblia diz que esse casal, buscando a Deus, consagrando sua vida a Deus, de repente, um dia acontece algo muito diferente.
para chamar a atenção deles, para viver aquilo para o qual Deus os preparou talvez a vida inteira. O que você está vivendo hoje não é tudo ainda que Deus quer que você viva. O que você está vivendo hoje apenas faz parte de uma preparação e de um projeto de Deus para o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Eu tenho convicção de que o propósito de Deus não tem a ver com as minhas vontades. O propósito de Deus é um chamado dele na minha vida, e o chamado de Deus é maior que eu. Do quebra-cabeça inteiro, eu sou apenas uma pecinha do quebra-cabeça. Mas o objetivo do quebra-cabeça é montar ele inteiro. Eu faço parte de um plano e de um projeto que Deus sonhou, idealizou e me planejou para cumprir esse projeto. E o diabo quer fazer com que os filhos de Deus percam o rumo, percam o caminho e não completem o quebra-cabeça que o Senhor planejou para que fosse completo. Quem já brincou de quebra-cabeça aqui? Quando era criança ou talvez adulto? Todo mundo, né? Um quebra-cabeça incompleto perde a graça. Eu não sei se alguém aqui já chegou a guardar um quebra-cabeça faltando peças. Quando some algumas peças, o que se faz é descartar todo ele. Deus tem seus planos, os seus projetos, e Ele já tem uma imagem idealizada, um plano, e Ele quer que os seus filhos discernam a sua vontade, ouçam a sua voz, para estar no centro da vontade dEle, para que você seja encaixado no lugar que Deus planejou para você. Por isso o inferno inteiro intenta contra você. Essa semana a gente estava conversando e a gente falando sobre ir ao culto, né? Ir à igreja ou não ir para a igreja, e a gente falando sobre isso, e uma pessoa foi e falou assim, que quando o diabo está chegando no dia do culto, a hora do culto, o diabo costuma mandar alguém para atrapalhar a pessoa de buscar Deus, de ir para a igreja. E aí me veio à mente, no momento que a gente estava conversando, se não fosse importante que você estivesse no ambiente do culto para adorar a Deus e para ouvir a palavra dEle, Ele não investiria tanto para atrapalhar você de estar no ambiente do culto. Você marca o culto, o inimigo parece que arquiteta um monte de coisa para impedir de que as pessoas cheguem até lá. Por quê? Quando eu estou num ambiente que eu ouço a palavra, que eu sou ministrado pelo Espírito, eu posso estar mais sensível para aquilo que Deus quer me direcionar. A Bíblia diz no Salmo 73, Asaf fala assim, olha, os meus pés quase se desviaram e quase que eu me afastei do Senhor, porque eu comecei a pensar, por que que os ímpios prosperam? Por que que os ímpios vivem com fartura? Eles engordam, eles estão bem de saúde, e eu, em vão, eu purifiquei as minhas mãos. Em vão, eu guardei a minha vida na pureza, porque eles têm uma vida tranquila e próspera. E eu passo lutas e dificuldades, eu que sirvo a Deus. Aí ele diz assim, até que um dia, eu entrei no santuário do Senhor, então eu entendi. Irmãos, um novo entendimento veio à mente quando se estava no ambiente aonde foi planejado para se buscar a presença de Deus. Então, o diabo vai intentar contra você, o diabo vai armar contra você, para que você não cumpra o propósito, para que você não se encaixe no lugar que Deus planejou, para que você estivesse e cumprisse o propósito e o chamado dele. O texto diz assim no verso 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Um casal da linhagem. A mulher também era descendente de família de sacerdote. Um casal consagrado e dedicado a Deus. E a Bíblia diz que esse casal não podia ter filhos. E às vezes a gente pensa assim, quando alguma coisa não está acontecendo naturalmente, é porque não é a vontade de Deus. Ei, quem disse? Às vezes as coisas não acontecem naturalmente, pode ser um sinal
que é exatamente porque é a vontade de Deus. Essa semana a gente estava viajando e eu fiquei um momento com o João Lucas e Júlia, e cada um queria brincar num lugar diferente. Eu digo, agora deu, e eu sou um só. Né? E Jadiel não veio. Quando Jadiel veio, Jadiel brinca com o João Lucas, eu saio com Júlia, e eu fui ficar um pouco com o João Lucas e, brincando com ele, acabei molhando meu celular. Mas como o celular já foi molhado várias vezes e nunca teve problema, mas também o celular já tem 4 anos, né? Já não é tão novo. E aí, já estava descolando já o fundo. E aí quando molhou e que eu fui olhar, a tela não acendia mais, entrou água no celular, encheu de água. E aí eu pensando, agora comecei a fazer as contas, eu não posso comprar um celular agora. E eu preciso do celular, e tudo que eu vou resolver é com o celular. E o que é que eu vou fazer agora? E aí fui para o apartamento, sequei e limpei o celular, e o pessoal desceu para brincar, e eu fiquei lá mais um pouco, e ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso do meu celular. O Senhor sabe que agora eu não posso comprar outro, eu preciso do meu celular, e é o meu celular. Porque lá está cadastrado de conta de escola, da igreja, da vidaçaria, de tudo para resolver. Então, até eu habilitar tudo em um novo aparelho que eu não tenho nem dinheiro para comprar. E aí eu orei, aí me veio um flash, mas eu orei, olhei para o celular e fui ligar de novo, eu digo, agora vai ligar, não ligou. Aí me veio um pensamento, uma assistência, será que dá tempo? Isso era sábado, quase 6 horas, era 6 horas, 6 e pouquinho. Aí eu peguei o celular de Luciana, olhei no Google ali, tinha uma assistência aberta. Falei, eu vou lá. Aí desci, falei com o Luciano, falei, ó, vou lá. E ela disse, tá bom, vai. Aí eu fui saindo, quando eu fui saindo, desci o elevador, cheguei no carro. Quando fui chegando no carro, eu digo, eu costumo pagar as coisas com o celular, e agora o celular está cheio de água, então eu tenho que voltar para pegar cartão lá. E aí voltei, peguei o elevador de novo, subi de novo. E uma dificuldade, irmão, e eu para achar esse cartão que não achava, estava no bolso de uma calça, que estava guardado junto com as roupas, e eu preocupado com o horário, que fechava 7, e no outro dia já era domingo. Aí encontrei o cartão, aí desci. Quando fui saindo do hotel, abri o aplicativo para ver o endereço, o celular de Luciana estava sem internet. Para carregar a rota. Eu falei, e agora? Não vê. Eu tenho que voltar para o Wi-Fi, lá para a recepção. Aí deixei o carro estacionado lá e voltei de pé, lá até a recepção, carregou a rota. Aí eu vim agora, aí eu pensei, irmão, quando eu vi um monte de dificuldade, sabe o que veio à minha mente? Vai dar certo. O conserto vai dar certo. Porque quando está acontecendo muita coisa para atrapalhar, é porque vai dar certo. Quando você enfrenta dificuldades na sua vida, não é porque Deus não ama você. É porque Ele tem um projeto e Ele quer preparar você para aquilo que Ele vai realizar através de você, através da tua vida. Não é porque Ele não lhe ama, não é porque Ele não está cuidando de você, é porque aquilo que você passa, quando você chegar lá na frente, que você tiver vencido, você vai encontrar outras pessoas que vão estar enfrentando o problema que você já enfrentou e que você já venceu. Irmão, aí continua minha jornada, né? O GPS me leva para uma rua que era contramão. E eu pensando, e agora que o horário vai fechar. E aí eu voltei, fiz a curva pela rua certa e não tinha lugar para estacionar. Dei a volta na quadra inteira. Eu falei, Senhor, eu acredito que por causa dessa dificuldade inteira, o Senhor vai abençoar para dar certo e consertar esse telefone. Aí encontrei um lugar, graças a Deus chegou lá, deu certo. E o cara disse, a tela acendeu, eu falei, começou a acender, depois apagou. Aí ele disse, sei não. Eu falei, mas tenta lá, por favor. Ele tentou, graças a Deus deu certo. Mas, irmão, muitas vezes a dificuldade vem para atrapalhar você, porque Deus quer abençoar você. E a dificuldade vem para ver se você desiste de algo. Então, quando as coisas ficarem difíceis, persevere mais, persista mais, continue. Não desista. Você lembra depois que Jesus ressuscitou? Ele vem para os apóstolos, o que é que ele diz? Ele aparece e Tomé não estava presente.
Uma semana depois, no outro domingo, Jesus aparece de novo. E nesse intervalo, enquanto Jesus estava ausente, Tomé chegou e os homens de Deus, os apóstolos, disseram: Tomé, o Senhor apareceu. O Senhor apareceu aqui, Tomé. Irmãos, agora você imagine a empolgação do povo que estava sem esperança e viu Jesus. Imagine Pedro, irmão, como era eufórico. Imagine João, o apóstolo do amor, dizendo: Tomé, Jesus apareceu. E Tomé diz: eu não acredito. Eu não acredito, vocês estão biruto. Aí, irmão, enquanto ele está duvidando, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, o que Jesus fala é para trazer cura. E Jesus diz: Tomé, estou aqui, Tomé. Veja aqui minha mão. Você disse que não acreditava se não tocasse? Olha as minhas mãos. Olha o meu lado, o lado furado pela lança. O que era que tinha na mão de Jesus? O que era que tinha do lado de Jesus? O que era, irmão? Cicatriz. Tinha ferida na mão de Jesus? Não. O que é que tinha na mão de Jesus? Sinal, cicatriz. Toda cicatriz em sua vida é o sinal de cura para a vida de outros. Toda cicatriz é uma ferida que já fechou. É algo que você já venceu. É algo que você já superou. E ela vai servir como testemunho para trazer cura para outras pessoas. Amém? Diga: eu sou bênção. Estou sendo abençoado para ser bênção na vida de outros. Olha só, irmão, o texto. Como é que a gente faz para viver e estar dentro desse propósito, desse projeto que Deus tem para nós? Eu preciso viver em temor a Deus. Porque Deus não tem compromisso se eu viver em desobediência. Observe o versículo 6. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram justos e tementes a Deus. Era um casal que andava com Deus. Ei, você quer que Deus cumpra a vontade dele na sua vida? Seja temente a Deus. Ele só vai cumprir o propósito se você tiver pelo menos o cuidado de andar em obediência à voz dele. Porque se você decidir viver da sua maneira, como ovelha desgarrada, ele não tem compromisso e responsabilidade pelas consequências dos seus erros. Ah, pastor, mas eu vou ter que acertar, eu vou ter que ouvir a voz de Deus sempre. Se eu tiver uma deslizezinha, Deus não vai cumprir a vontade dele. Irmão, eu não creio assim. Mas eu creio em alguém que tem um coração disposto a obedecer a Deus, um coração que teme a Ele, e aí ainda que você cometa alguns deslizes, mas se houver em seu coração um desejo de obediência, Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele vai se encarregar de encaminhar as coisas no devido tempo, no tempo certo. Ele vai cumprir o projeto dele e você vai se encaixar na peça do quebra-cabeça que está faltando você e que tem o seu tamanho. Observe o versículo 7 ainda. O texto diz assim: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Eram avançados em idade, e ela tinha a esterilidade desde a sua juventude, e agora já estava em avançada idade. Eles não tinham filhos, mas eles tinham algo favorável a eles. Eles andavam em obediência aos princípios das Escrituras. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele. Então, se você se preocupa em andar em obediência, em viver em temor a Deus, Ele diz assim: eu agora cumpro a minha vontade na sua vida.
pode levar você para a cadeia, pode tentar matar você, não vão conseguir te matar, pode fazer você ser açoitado com varas, pode passar por tempestade, pode cobra morder você, você não morre enquanto não cumprir o propósito de Deus na tua vida. Paulo, naquela embarcação, que passa 15 dias sem ver luz do sol, dia e noite, parecia que era tudo noite, de tão escuro que era, a Bíblia diz. Eles não viam nuvens, eles não viam estrelas durante a noite e não via sol durante o dia. Era 15 dias de tempestade. Eles perderam a esperança, o povo não tinha nem ânimo para comer mais. E Deus aparece a Paulo, através de um anjo, e diz assim: olha, todos que estão aqui no navio odeiam você. Ninguém vai morrer. Contanto que todos fiquem no navio. Se alguém sair, eu não tenho compromisso, eu não tenho responsabilidade. É isso que Deus estava dizendo. Aí alguns espertinhos dizem assim: não, a gente vai ali jogar a âncora para ver se está muito fundo aqui. E na verdade eles queriam fugir. Eles vão e descem os barcos pequenos do lado do barco grande para tentar fugir. E quando eles iam tentando fugir, Paulo disse: olha, Deus disse para não deixar ninguém sair. Porque se sair, a responsabilidade não é mais dele. Aí os soldados vão lá e cortam as cordas. Ninguém morreu. Por quê? Obediência a Deus. Pode ser a tempestade que for, irmão. Quando andamos em obediência, a responsabilidade é daquele que mandou a gente ir. Então, número 1, eu preciso viver em temor a Deus. Número 2, eu preciso servir a Ele como eu posso. O que é que você pode fazer para Deus hoje? O que é que você pode fazer para Deus? É o que você pode. Olha o versículo 8 e 9. O texto diz assim: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, servindo a Ele na sua ordem, no seu momento, na sua oportunidade. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Os sacerdotes, irmão, lançava-se sorte para saber quem ia entrar. Tinha sacerdote que tinha a oportunidade de uma única vez na vida inteira. E Zacarias estava servindo a Deus, estava buscando a Deus, inclusive, irmão, nenhum dos apóstolos foram chamados para servir a Deus e estavam desocupados, sem fazer nada. Ele chama pessoas ocupadas, pessoas que estão servindo em alguma área. Quando Elias chama Eliseu, o que é que Eliseu está fazendo? Eliseu estava lá jogando PlayStation, não era? Eliseu estava o quê? Estava no Instagram? Eliseu estava fazendo o quê? Eliseu estava arando a terra. Homem ocupado. Homens de responsabilidade. Pessoas que têm compromisso. A Bíblia diz que esse homem aqui estava servindo a Deus. Ele estava lá, mesmo de idade avançada, estava pronto para servir. Ei, em que você está servindo? Deus chamou você para servir em que área? Sirva ao Senhor conforme as suas forças, diz a Bíblia. Eclesiastes diz: servir ao Senhor conforme as suas forças. Então, não é menos do que você pode, não é também mais do que você pode. Porque na sepultura, para onde você vai, a sepultura é o destino, é o seu destino, se Jesus não tiver voltado antes. A sepultura é o seu destino. A sepultura para onde você vai não tem obra, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem projeto. Então, enquanto eu estou nessa terra, eu preciso buscar sabedoria, eu preciso fazer projetos, fazer planos, eu preciso trabalhar, porque aqui tem obra. Mas na sepultura, irmão, enquanto você tem vida, enquanto você respira, por isso que a Bíblia diz assim: todo ser que respira, louve o Senhor, exalte a Ele, que a sua vida seja para exaltá-lo. Sirva como você pode. Eu queria fazer a obra de Deus. Tem gente que diz assim: eu quero ser missionário, eu quero ir para a África. Quer, mas na cidade que está, não faz nada. Que África é essa que você quer ir? Quer ser missionário, eu quero ir para Cuba. Fazer o que em Cuba? Fazer o que em Cuba?
precisa haver em nós um coração disposto a servir, um coração disposto a honrar a Deus. Eu vi uma palavra do pastor Luciano Subirá esses dias e ele disse assim, até hoje ele falou, eu não sei se Deus me chamou. Ele disse, eu não me lembro de um dia que Deus tenha me comissionado. Ele diz assim, eu não sei se Deus me chamou ou se eu me ofereci. Mas o certo é que eu estou servindo. Então, irmão, faça o que você pode, enquanto você pode. Amém? Vamos lá, então, a terceira e última coisa. Irmão, deixe o ambiente preparado para Deus cumprir o projeto dele. Um ambiente de oração. Um ambiente onde busca a presença dele, irmão. Porque nós precisamos discernir, nós precisamos entender o que é que Deus quer que a gente faça. Um ambiente de oração é um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Olha só, versículo 10 e 11. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, fazendo o quê? O texto diz? A hora do incenso, a multidão estava do lado de fora, intercedendo, orando. Aí o que acontece lá dentro? Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Irmão, a glória de Deus se manifesta num ambiente onde a presença dele é buscada. A glória de Deus se manifesta num lugar onde a presença dele é valorizada. Onde ele é honrado, onde o nome dele é exaltado. Para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida, eu tenho que ter um coração quebrantado e de oração, e de intercessão, e de busca à presença dele. Olha, irmão, o que acontece, é tremendo o que acontece. O texto diz assim, quando ele viu o anjo, Zacarias perturbou-se e ficou apavorado, o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. O que é que Zacarias pedia para Deus? Pedia um filho. Irmão, que homem perseverante é esse, avançado em idade, a mulher estéril, servindo a Deus, e dizia, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu já estou velho, mas eu quero um filho. Olha o que o texto diz, tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Irmão, nada mais, nada menos do que o maior profeta que já pisou essa terra. O homem que Jesus elogia e diz assim, olha, dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Meu Deus. Foi esse homem, esse presente que Deus deu para um casal que teme a ele. Aí, irmão, a peça se encaixou? Se encaixou. No lugar certo, no tempo certo. Ah, está velho demais. Está velho nada. Deus cumpre o propósito no tempo certo. Não é adiantado, não. E nem é atrasado, é na hora certa. Olha para o texto. Olha o que o texto diz. Versículo 14. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos vão se alegrar. A obra de Deus vai ser feita, e não é por causa de uma pessoa. O objetivo é muitos. O objetivo não é só você. Viu, Lu? O objetivo não é só você. O objetivo não é só você. O texto diz, muitos vão se alegrar com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Agora, irmão, cumprimento, fechar o propósito. Versículo 16. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irmão, quando eu estou no centro da vontade de Deus, a obra dele é feita. Pessoas são abençoadas, pessoas são salvas, famílias são restauradas. Quando eu estou no lugar certo, quando eu, como peça do quebra-cabeça de Deus, me encaixo no lugar certo, eu cumpro o propósito. E quando eu cumpro o propósito, muita gente é abençoada. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar em pé? Eu quero ler ainda o versículo 17. O texto diz assim, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem
disposto. Irmão, não tinha nada a ver com um sonho apenas de Zacarias. A realização do sonho de Zacarias era um projeto que Deus tinha botado no coração dele. Você tem um sonho de ter filho e você está velho e orando por isso? É porque eu tenho um projeto, um plano, e ele vai se encaixar perfeitamente no tempo certo. Continue me temendo, buscando a minha presença no ambiente de oração, e o meu propósito vai se cumprir. E aí muita gente vai se alegrar lá na frente. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai converter o povo de Israel, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Os pais vão começar a largar o celular para prestar mais atenção em seus filhos, vão trabalhar só o tempo certo para gastar tempo com seus filhos. Ele vai converter o coração dos rebeldes à prudência dos justos e vai preparar um povo disposto para servir a Deus. O projeto vai além da pessoa. Aquilo que Deus fez foi tão poderoso que alcançou a nossa vida hoje. Olha só. Como projeto de Deus, vai além do que nós imaginamos. Deus é poderoso e Ele faz muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Aí Deus disse a ele, o nome do menino vai ser João. Aí ele disse assim, Senhor, mas eu já sou velho, eu estou orando, mas também estou um pouco duvidando. Já estou velho, minha mulher também. O anjo disse assim, porque você duvidou, você vai ficar surdo. Irmão, e o que eu entendo nesse texto é que ele não ficou só surdo, ele ficou mudo também. Porque se você parasse de ouvir hoje, você poderia continuar falando, sim ou não? Ou se você ficasse mudo, você ia ouvir e você ia entender o que as pessoas estão falando. Mas a Bíblia diz que quando o menino nasceu, a mãe disse assim, ó, ele vai se chamar João. E disseram, não, bota o nome dele Zacarias, o nome do pai. Não tem ninguém chamado João na família de vocês. E filhos vocês não vão ter mais. Esse aí já foi um milagre. Então bota o nome dele, o nome do pai. Ela disse, não, ele vai se chamar João. E aí fizeram um sinal para ele. Por que fizeram um sinal? Eu acredito que ele não estava escutando também. Ficou mudo e surdo. Aí fizeram um sinal para ele, perguntando o nome do menino. Ele pede uma tabuetazinha para escrever. E ele escreve, o nome dele será João. E todo mundo ficou admirado. Por que ficaram admirados? Porque Deus tinha falado ao coração de Isabel e Deus tinha falado ao coração dele. E ele não entendia o que eles estavam falando. Mas ele disse, o menino vai se chamar João. A Bíblia diz que na hora que ele falou, escreveu e mostrou, o menino vai se chamar João, na mesma hora, ele começou a falar de novo e começou a louvar a Deus. Então, irmão, no final das contas, se eu estou dentro do projeto, do propósito de Deus, as coisas vão acontecer e serão maravilhosas no tempo certo. E muita gente vai ser abençoada, não é só você, é muita gente vai ser abençoada. Então se coloque no lugar certo, porque cumprindo o seu papel nesse quebra-cabeça do céu, você vai ser abençoada. Eu vou dizer abençoada porque aqui só tem mulher. Abençoado se alguém assistir depois. E você vai cumprir o projeto de Deus e ver muita gente ser abençoada através da sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Você pode pôr a mão no seu coração? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, que texto lindo, Senhor. O Senhor vem a um casal e o Senhor tem um projeto já. E diz, olha, eu vou dar a você um filho. O nome dele será João. Ele vai converter muita gente. Ele será cheio do Espírito Santo. Um bebê, antes de nascer, cheio do Espírito Santo. Não sabe orar, não sabe falar, não tem raciocínio lógico, mas uma criança cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe, porque fazia parte de um projeto do Senhor. Pai, obrigado, porque isso é maravilhoso, saber que o Senhor tinha um plano para nós. O Senhor tinha um projeto já estabelecido, um plano, Senhor, na nossa vida, um plano na vida de Celícia, um plano na vida de Raíssa, um plano, Senhor, na vida de Maria. Pai, obrigado, porque o Senhor já tinha um projeto no céu estabelecido para nós, e o Senhor vai cumprir esse projeto.
Pai, nos ajude, para que nós não sejamos empecilho, para que o teu projeto se cumpra. Pai, nos ajude, para que possamos estar no lugar certo, possamos ouvir tua voz, viver em temor, para que quando o Senhor vier cumprir o teu projeto, nós estejamos no lugar que o Senhor planejou para nós. Nos abençoe, Senhor, nos dê um coração temente a Ti, nos dê um coração totalmente rendido ao Senhor, e nos ajude a viver num ambiente de oração, Senhor, para que no tempo certo, o projeto do Senhor se cumpra na nossa vida, e vá se cumprindo a cada dia, porque eu sei que o plano do Senhor não é apenas um lugar que vamos chegar, mas é um estilo de vida que nós vivemos e que abençoamos pessoas. Nós pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, pela Tua vontade. Abençoe nosso coração, Senhor. Nos ajude a perseverarmos em Ti, a buscarmos a Tua presença, mesmo quando as coisas não aconteçam do nosso jeito, mesmo quando a esterilidade esteja à porta, mesmo quando a velhice chegue, mesmo em circunstâncias contrárias, nosso coração permaneça temendo o Senhor, confiando no Senhor e buscando a Tua presença. Nos ajude, Pai, nos abençoe. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém?